Muito bem, amigos, estamos de volta então, dando continuidade à nossa lei de crimes hediondos. Estamos agora falando do rol do artigo 1º, a lista dos crimes considerados hediondos. Bom, prezados, nós falamos dos crimes contra a pessoa. Vimos que o homicídio, quando qualificado e simples em atividade típica de grupo de extermínio, são considerados hediondos. Agora nós estamos no âmbito dos crimes patrimoniais. Lesão corporal também contra a pessoa, contra os agentes prisionais, vimos também. Vimos a figura do roubo. Vimos que o roubo simples não é considerado crime hediondo. Vimos que o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas não é crime hediondo. Emprego de arma branca não é crime hediondo. Mas vimos, por exemplo, que quando restringe a liberdade é crime hediondo. Quando for com arma de fogo é crime hediondo. Quando for com arma de uso proibido ou restrito é crime hediondo também. E também é hediondo quando for qualificado pela lesão grave, e aí a lesão grave é tanto a grave quanto a gravíssima, e também o famoso latrocínio, o roubo qualificado pela morte. Bueno, agora a gente tem um outro crime que também é crime contra o patrimônio. É o crime de extorsão. Delito de extorsão que está previsto no artigo 158 do Código Penal. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nele. Vem comigo. Artigo 158. Vamos ver o que ele diz. Está aqui. Não, está aqui. Inciso 3 da Lei 8.072. Extorsão. Indo para o Código Penal, lá para o artigo 158. Está aqui. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura do texto. Vamos ler o texto juntos. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Perfeito, do mesmo jeito. Qual é a grande diferença do roubo para a extorsão? No roubo, se utiliza a violência ou grave ameaça para a subtração da coisa. Se usa violência física, se usa violência psicológica e se subtrai. Na extorsão, não é subtrair, é constranger. Na extorsão, se vincula a vítima de uma forma violentamente psicológica, obrigando ela a te dar uma vantagem econômica. O exemplo clássico de extorsão é a chantagem. Pode ser violência física também? Pode, mas muitas vezes é isso, é a chantagem querendo obter vantagem econômica. Uma grande diferença também do roubo para a extorsão é que o roubo é um crime material. Ou seja, para o roubo se consumar tem que haver a subtração da coisa. Já a extorsão é um crime formal. Constranger com o intuito de obter vantagem já consuma o delito. Agora, a título de crime hediondo,
O que estava valendo para o roubo vale aqui também para a extorsão. O roubo simples, com aquela pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, não é crime hediondo. A extorsão simples, que também tem pena de reclusão de 4 a 10 anos, também não é crime hediondo. Então não é todo roubo crime hediondo e não é toda extorsão crime hediondo. Na verdade, meus amigos, a extorsão, ela vai ser hediondo quando? Venham aqui comigo. Quando for qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então vamos pôr isso aqui no quadro. Vamos pôr no quadro aqui, para que a gente então não fale. Para ser hediondo, restrição da liberdade, quando resultar lesão grave e, claro, quando resultar morte, certo? Tudo isso a gente pega no famoso parágrafo 3º. Voltamos para a lei, que é onde nos interessa? Vem comigo. Voltamos para a lei. Parágrafo 3º. Concurso de pessoas não é hediondo, a lei não prevê. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, isso também é conhecido como o sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago é o que nós chamamos. E essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena, que era de 4 a 10, passa a ser 6 a 12. Se resulta lesão grave, e aqui entra gravíssima também, aplicam-se as penas previstas do 159, parágrafo 2º, 3º. Então, aqui sim, eu posso dizer que nós temos a extorsão com caráter hediondo. Aqui sim a extorsão é com caráter hediondo, porque é o que limita a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos diz: extorsão é crime hediondo se houver restrição à liberdade da vítima, se houver lesão corporal grave ou se houver morte. Está aqui. Roubo. Roubo é hediondo se houver restrição à liberdade da vítima, se porventura for usado arma de fogo, de uso proibido ou restrito, se houver lesão corporal grave, se houver morte. Limitadores. O próximo delito que a gente vai puxar agora para cá no nosso rol também é uma extorsão. Só que é a extorsão do artigo 159. É a chamada extorsão
Extorsão mediante sequestro. Bom, qual é a diferença da extorsão comum para a extorsão mediante sequestro? Na extorsão comum, na extorsão do 158, o sujeito constrange alguém para obter vantagem econômica para que essa própria pessoa lhe dê vantagem econômica. Na extorsão mediante sequestro, o criminoso vai confinar um terceiro, vai confinar alguém que é denominado refém. E aí vai exigir de outra pessoa um valor de resgate para soltar aquela pessoa que está num local denominado cativeiro. E agora vem o grande segredo. Prestem muita atenção, deixa eu fechar de novo essa porta, que ela está teimando em abrir. Agora o problema está resolvido. Atenção para esse jogo de dicas que eu vou dar agora para vocês. Meus caros, roubo é hediondo quando houver restrição à liberdade da vítima. Roubo é hediondo quando houver emprego de arma de fogo. Roubo é hediondo quando houver emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Roubo é hediondo quando resultar lesão corporal grave. Roubo é hediondo quando resultar morte, o latrocínio. Qualquer outra forma não é hediondo. Extorsão é hediondo quando houver restrição da liberdade da vítima, sequestro relâmpago. Extorsão é hediondo quando houver lesão corporal grave, automaticamente entra gravíssima. Extorsão é hediondo quando resultar a morte da vítima. Agora, quando aparecer extorsão mediante sequestro, como os senhores estão vendo aqui, extorsão mediante sequestro, aí, meus caros, a coisa é diferente. Porque quando for extorsão mediante sequestro, isso significa que qualquer modalidade, da maneira que for, vai ser crime hediondo. Então é isso que eu quero botar aqui no quadro para vocês agora. Vou botar em vermelho para destacar bem. É crime hediondo em qualquer modalidade. Na forma que for a extorsão mediante sequestro, vai ser crime hediondo. Quem diz isso sou eu? Também. Mas principalmente quem diz isso é a lei dos crimes hediondos. É só nós irmos para a lei. Primeiro, aqui está a extorsão mediante sequestro, artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ao preço do resgate. Aí vocês vão ver que tem circunstâncias aqui que qualificam a extorsão mediante sequestro. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, se é cometido por bando ou quadrilha, a pena de 8 a 15 já vai para 12 a 20. Olhem a diferença. Já vai para 12 a 20 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave, de 12 a 20 vai para 16 a 24. E se resulta morte, 24 a 30 anos. Aliás, uma informação importante. Essa pena que vocês estão vendo aqui, no parágrafo 3º,
é a pena mais grave do nosso Código Penal brasileiro. Não existe pena mais grave que ela. 24 a 30 anos. Vejam só que questão fabulosa. O que eu quero dizer é que qualquer dessas circunstâncias, o crime vai ser hediondo. Está aqui, ó. Extorsão mediante sequestro. E na forma qualificada, o caput, que é a extorsão mediante sequestro simples, ela também já é crime hediondo. Também já caracteriza hediondez, perceberam? Olha que situação interessante isso. Já caracteriza hediondez. Compreenderam? Cuidado com isso. Roubo, somente alguns casos é hediondo. Extorsão, somente alguns casos é hediondo. Extorsão mediante sequestro, qualquer circunstância é crime hediondo. Ok? Muito bem. Assim, a gente vai fazer agora a limpeza aqui da tela. Lembrando que nós estamos no item 2, o ponto mais importante da Lei dos Crimes Hediondos, que é o rol de infrações, rol esse taxativo. Meus camaradas, a gente agora sai dos crimes patrimoniais também. Os crimes contra a pessoa hediondos já foram homicídio e lesão corporal em algumas circunstâncias. Os crimes patrimoniais já foram roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro. Agora a gente entra num grupo de crimes sexuais que são crimes hediondos. E o primeiro que nós temos... Aqui está. O primeiro que nós temos é a figura do estupro. O estupro é o primeiro crime hediondo relacionado a delitos sexuais. Adianto também a informação importante. Primeira, onde ele está previsto? Artigo 213 do Código Penal. Ali está. Artigo 213. Olhem o que eu vou pôr em vermelho. Deixa eu ver se eu tenho um pincel vermelho aqui. Um pouco mais potente. Infelizmente não. Então, por enquanto, vai esse aqui. Olhem o que eu vou pôr. Sempre será crime hediondo. Não importa se for um estupro simples, como se algum estupro fosse simples. Eu estou dizendo estupro na modalidade simples. Não importa. Não importa se é um estupro qualificado. Estupro sempre é hediondo. Como é que eu sei disso? Vindo para a Lei 8.072. Se a gente vier para a Lei 8.072, nós já viemos aqui para o inciso 5 da Lei dos Crimes Hediondos. Está aqui estupro. Artigo 213, caput, que é a forma simples. Forma simples. E os parágrafos que geram qualificadoras. Vamos ver o que é o estupro?
Vamos lá. Artigo 213. Está aqui. Crimes contra a dignidade sexual, crime contra a liberdade sexual, estupro. Constranger. Constranger é forçar, obrigar. Alguém, esse alguém pode ser homem ou mulher. Até 2009, o tipo penal era constranger mulher a conjunção carnal. Então, vítima só podia ser mulher. Atualmente, desde a Lei 12.015 de 2009, nós podemos ter tanto homens como mulheres vítimas de estupro. Mediante violência ou grave ameaça, ou seja, é uma obrigação usando violência física ou violência psicológica, a ter conjunção carnal. Conjunção carnal é o quê? Penetração do pênis na vagina da vítima. Isso é a conjunção carnal. Na modalidade conjunção carnal, não há dúvida de que é preciso que seja homem contra mulher. Só homem tem pênis, só mulher tem vagina. Então, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso, meus amigos, é aquele ato destinado a satisfazer as necessidades sexuais, a satisfação da libido. Então, aqui entra o sexo anal, aqui entra o sexo oral, a felação, obrigação à masturbação e por aí vai. Qualquer ato, até mesmo o beijo lascivo, até mesmo um beijo de forte carga libidinosa, também vai automaticamente caracterizar, certo? Automaticamente caracteriza também o delito de estupro. O fato é que o delito de estupro, ele sempre vai ser crime hediondo, independentemente do que acontecer. Se a gente pegar o parágrafo 1º, fala da conduta resultando lesão corporal grave, vítima menor de 18 ou maior de 14, a pena que é de 6 a 10, passa a ser de 8 a 12. Passa a ser de 8 a 12 anos de reclusão. Se da conduta resulta morte, ou seja, estupro qualificado pela morte, a pena nesse caso, meus amigos, é de reclusão de 12 a 30 anos de reclusão. Perceberam? O mais importante, o que tem que saber aqui bem? O que tem que saber aqui bem, meus amigos, é que, na verdade, sendo delito, crime de estupro, vai sempre ser crime hediondo. Não importa se na forma simples ou qualificada. Alguns anos atrás se discutia, se dizia, não, o estupro só vai ser crime hediondo se for qualificado pela morte. Acabou. A Lei 8.072 modificou isso. Deixou bem claro agora. Não. Agora qualquer forma, qualquer modalidade vai caracterizar crime hediondo. Certo? Cuidado, então, em relação a esse ponto também. Amigos, eu vou fazer uma paradinha agora apenas para trocar a bateria. Daqui a uns minutinhos eu estou de volta. Segurem aí.